Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos eventos que são, de fato, o epicentro da fé cristã. E é interessante notar que não estamos falando de uma filosofia ou de um conjunto de regras, mas de uma sequência de acontecimentos que, segundo as fontes, mudaram a história para sempre. A cruz, a ressurreição e a vitória de Cristo. Vamos entender por que isso é tão fundamental. E para colocar tudo em perspectiva, essa frase aqui resume tudo. A base não é uma ideia abstrata, sabe? É algo concreto, histórico. Uma cruz que ficou vazia e um túmulo que também ficou vazio. É exatamente desse ponto de partida que a nossa análise começa. Para a gente poder desvendar a profundidade disso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que isso é visto como um acontecimento e não uma teoria. Depois, vamos explorar a cruz como um plano divino, o real significado da morte de Cristo, a ressurreição como ponto da virada e, por fim, o que tudo isso significa para a gente hoje. Então vamos lá, começando pela primeira sessão. Um acontecimento, não uma teoria. A ideia aqui é firmar o alicerce, a base sobre a qual todo o resto se constrói. E o ponto de partida é este. A crucificação de Jesus, segundo a teologia cristã, não foi um acidente de percurso. Não foi um imprevisto, um plano B que deu errado. Foi, na verdade, um evento intencional, central para toda a narrativa. E claro, isso nos leva direto para a próxima questão. Se não foi um acidente, qual era o plano por trás disso? E é aí que a gente chega na segunda sessão. A cruz como um plano divino. Vamos tentar entender o propósito por trás de um evento tão marcante. A base bíblica para essa ideia vem de passagens como esta, de Atos. A linguagem usada aqui é muito forte, né? Determinado desígnio e presciência de Deus. Isso não soa como improviso, soa como algo premeditado, parte de um plano muito maior, e não uma reação às circunstâncias inesperadas. Certo. Então, o que esse plano divino revela? Segundo as fontes, três coisas absolutamente fundamentais se manifestam na cruz. Primeiro, o amor de Deus, que se dispõe a ir a extremos. Segundo, a seriedade do pecado, que exige uma resposta tão drástica. E terceiro, a justiça divina, que não pode simplesmente ignorar o que está errado. E olha, essa citação do John Wesley consegue resumir isso de uma forma brilhante. A cruz não é só sobre amor, nem só sobre justiça. É o ponto exato onde essas duas verdades, que às vezes parecem opostas, se encontram de uma forma perfeita, inseparável. Agora que a gente já entendeu a intencionalidade, vamos para a terceira sessão, para desvendar a teologia por trás de tudo isso, o significado da morte. O que, teologicamente falando, aconteceu ali? A teologia da expiação basicamente se apoia em três grandes pilares. O primeiro é a substituição, a ideia de que a morte de Cristo foi no lugar da humanidade. O segundo é a reconciliação, o ato de consertar a relação que estava quebrada entre a humanidade e Deus. E o terceiro é a redenção, o pagamento de um preço para resgatar a nossa liberdade. Este versículo de 2 Coríntios talvez seja a expressão mais clara do conceito de substituição. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. É uma troca, uma transferência, que está bem no coração do significado da cruz. Mas, claro, a história não para por aí. E agora vamos para a quarta sessão, que é o grande clímax da história. A ressurreição, a vitória decisiva. Porque vamos combinar, a cruz sem a ressurreição seria só uma tragédia. É a ressurreição que transforma tudo em triunfo. Para entender a importância disso, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental. Vamos imaginar um cenário. E se a história terminasse na cruz? E se Cristo não tivesse ressuscitado? O que isso significaria na prática? A resposta bíblica para essa pergunta é direta. E, para ser sincero, é bem dura. Sem a ressurreição, a fé seria vazia, inútil. Tudo estaria perdido. Isso mostra que a ressurreição não é um detalhe, um milagre a mais. Ela é o pino central que sustenta toda a estrutura. A ressurreição, então, funciona como uma confirmação de três verdades centrais. Primeiro, ela valida a identidade de Jesus como Filho de Deus. Segundo, ela demonstra que a morte, o nosso maior inimigo, foi derrotada. E, por fim, ela prova que a salvação oferecida lá na cruz é real e eficaz. E essa frase do Thomas Oden captura a ideia de um jeito perfeito. A ressurreição é como a assinatura de Deus, sabe? O selo de aprovação sobre tudo que Cristo fez, confirmando que o sacrifício foi aceito e que a obra estava de fato completa. E tudo isso nos traz a nossa última sessão,
a vitória para nós hoje. Como é que esses eventos históricos, de 2000 anos atrás, se conectam com a vida cotidiana no presente? Olha, um ponto-chave aqui é a diferença entre o mal ser perdoado e o mal ser vencido. Segundo as fontes, a vitória de Cristo não foi apenas sobre os pecados individuais. Foi uma derrota decisiva sobre as estruturas e os poderes do mal que atuam no mundo. Não é só perdão, é um desarmamento. Então, de um jeito bem prático, a vitória da cruz tem um impacto triplo. Ela oferece perdão para o passado, limpando a culpa. Ela dá poder para transformar o presente, quebrando o domínio do pecado, e ela garante o futuro, com a promessa da vida eterna. Se a gente tivesse que resumir tudo isso numa explicação bem simples, seria esta. A mensagem central é: Jesus morreu como um substituto, ressuscitou para dar uma nova vida e venceu as forças que nos aprisionam. É algo apresentado não como teoria, mas como um poder real e acessível. E essa passagem de Gálatas ilustra o resultado final de tudo isso. A vitória de Cristo não é algo para ser apenas admirado de longe. A proposta é que essa vitória se torne uma realidade interna, uma transformação tão profunda que uma pessoa pode dizer que é Cristo quem vive através dela. Para encerrar, fica esta pergunta para reflexão. A cruz é o fim da história? Com base em tudo que a gente viu, a resposta parece ser não. Ela não é um ponto final, mas sim um ponto de partida. Não é o fim da história de Deus com a humanidade, mas o começo de uma vida totalmente nova que só é possível por causa de uma cruz vazia e de um túmulo vazio.